Bem-vindos dentro desse momento de caminhada lá nas terras estreitas do Egito. Semana passada nós fizemos um estudo bastante profundo falando sobre o nascimento de Moshe Rabbeinu, esse grande profeta, que não é um personagem, ele retrata uma parte do nosso ser divino. E na semana passada, o nascimento dele trouxe para nós uma situação que estava sendo vivida, uma situação que era inicialmente muito boa. Os filhos de Israel, Bnei Israel, nesse momento da história, não existe ainda a palavra judeu, não existem judeus, existe o povo hebreu ou os filhos de Israel. E os filhos de Israel que estavam lá no Egito e viviam tão prósperos, e chega um momento em que o faraó recebe dos seus conselheiros uma espécie de uma contagem, de um censo, e os seus conselheiros falam para ele que, olha, esse povo hebreu, os filhos de Israel, eles se multiplicaram tanto que eles daqui a pouco vão estar num número muito maior do que nós. E eu comentei, um faraó que tem uma paranoia, não lembra quem foi Yosef. Quer dizer, não existe uma ligação nesse momento com Yosef, nem do faraó e nem do povo hebreu. Porque, já concluindo aquilo que ficou, espero que tenha ficado bastante claro na semana passada, a situação desse faraó que começa a perseguir os filhos de Israel não é algo que acontece por acaso. E também não é a causa. A causa não é o faraó. A causa é a falta de ligação do povo hebreu com essa outra dimensão de onde vem o nosso sustento e a nossa vida. O povo hebreu perde a ligação com o espiritual. E como é que a gente sabe disso? Porque o fato é que, além do povo hebreu ter se multiplicado enormemente, o povo hebreu também cresceu em forma de riqueza. Ele também se tornou muito rico e muito próspero. E o que acontece quando a gente tem muito conforto? Que naturalmente acontece com o ser humano quando ele tem muito conforto. Ele acha que ele está de férias. Ele abaixa a guarda e ele sente que ele está seguro. E a partir daí ele pensa: eu não preciso fazer nada mais, porque a minha missão está cumprida. Eu garanti o material, o tempo vai passando, e ele vai percebendo que a situação dele de buscar, eu já tenho o meu alimento, eu já tenho a minha condição, eu já tenho uma porção de coisas que traz para mim conforto, e o que é que alimenta, mais do que tudo, a nossa mente robótica? O conforto. O conforto, que é aquilo que a gente busca, de certa forma, é o nosso maior inimigo. E aí, aconteceu, então, essa situação, que a gente está entendendo que ela não se apresentou ao acaso. O faraó, então, percebe que ele precisa tomar providências. Ele poderia ter, sim, pensado, se ele tivesse a ligação
olha, esse povo hebreu, essa condição, essa frequência, esse tipo de lógica traz prosperidade. Assim era durante a época de Yosef. Mas ele começou a pensar em qual lógica? Na lógica da idolatria, da materialidade. É a lógica de um Deus, esse faraó tem a lógica de um Deus em que eu preciso dar para receber. É uma lógica diferente da lógica de Yosef e a lógica do povo hebreu, até Yosef. Ele pensa que se eles estão enriquecendo, se eles têm abundância, se eles se multiplicam, como tudo tem fim, eles vão receber, eu não vou receber. Eles vão receber mais, eu vou receber menos. Então, essa paranoia faz com que ele tome algumas atitudes. Por que que ele simplesmente não resolveu essa história de uma vez só? Porque se eu já sei que o povo hebreu vai ser vitorioso e o outro vai se dar mal, já desce de uma vez, já a última das pragas. Cancela tudo. Mata logo todos os primogênitos. Encerra. Essa ele fez sozinho. Essa é o Criador. Essa não estava nas mãos de Moshe Rabbeinu. Por que ele já não fez isso de uma vez? Por quê? Vamos lá. Esse livro que se chama Shmot, o livro dos nomes. A gente sabe que cada nome é a representação de um recipiente. O nome fala a função de um recipiente. O nome, dentro da tradição hebraica, ele representa a missão de vida, ele representa o que é aquele recipiente, ele representa a energia que vai ser manifestada naquele recipiente. Um nome. Tem uma frase aqui que coloca, naquela frase lá da sarça ardente, coloca 4 nomes do Criador ao mesmo tempo. É que a gente, olha a dó da tradução. Para nós, palavra Deus, a gente acordou na vida escutando Deus. É tudo a mesma coisa para nós. Para nós não faz diferença. Elohim, Hashem, Adonai, El Shaddai. É tudo igual, é tudo Deus. Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Enquanto eu tenho um Deus que representa um recipiente que contém tudo, quando eu estou falando do tetragrama, eu tenho um recipiente, por exemplo, que se chama Elohim, que está ligado às forças da natureza, e esse recipiente que se chama Elohim, ele é modificado e transformado através das nossas escolhas. Porque existe a lei de causa e efeito. Elohim tem a capacidade de conter uma energia X, que é diferente do tetragrama que contém o infinito. Ah, mas Deus não é um só? Sim, mas ele tem, o Criador, diversas dimensões. Nós estamos aqui trabalhando para conseguir alcançar dentro do próprio ser um entendimento cada vez maior de cada uma dessas dimensões. Então, por exemplo, Elohim.
está ligado a esse nosso mundo físico. É fazer esse trabalho na nossa consciência de praga e milagre. É super importante entender isso, mais do que ficar fazendo aqui a descrição, se é a primeira praga. Eu queria fazer isso, quem sabe a gente faz semana que vem, se hoje não der tempo. A primeira praga é o Nilo que virou sangue. Por quê? Cada uma das pragas tem a sua explicação literal e a sua explicação de acordo com a árvore da vida. Por que são 10? Porque são 10 estágios de subida na árvore da vida. É como se existisse uma árvore da vida virada ao contrário. Tem uma árvore da vida da luz, como se fosse uma árvore da vida da escuridão, que eu preciso quebrar a clipote, medida pela medida, medida pela medida. Quem faz a medida? Eu. Quem faz a praga? Eu. Quem faz o milagre? Eu. Cadê Deus? O Egito, a água do Nilo, que se manifestou em sangue, se transformou em sangue. Quando Moisés chega para falar com o faraó, Moisés vem com aquela certeza, porque ele tem um bate-boca com o Criador. Porque ele fala para o Criador que ele não quer essa missão, que ele não tem condição de resolver isso. E o Criador fala para ele, vai que eu estou do teu lado, que vai dar certo. E ele chega para falar com o faraó, assim, já no primeiro momento, seguro de que ele está fazendo certo. Mas o faraó nem sabe quem ele é. O faraó chega e fala, mas quem é que Deus é que te mandou aqui? Quando ele fala Elohim, o faraó sabe. Porque o faraó conhece as leis da natureza. Esse ele conhece. Mas quando ele fala Hashem, quando ele fala o tetragrama, ele fala, eu não conheço. E realmente ele não conhece. Porque ele não alcança. Ele está naquele mundo da ilusão como nós. A gente não consegue enxergar a lei. E a gente fala, não é verdade, isso não existe. Mas existe, né? Está em outra dimensão. Na nossa consciência não existe, mas existe. O que fazia o faraó? O faraó tinha lepra. O faraó tinha recebido, dentro da feitiçaria, a situação de que se ele matasse 150 bebês de manhã, 150 bebês à noite, e se banhasse numa banheira de sangue de bebês, a sua lepra seria curada. E ele matou. Ponto. Aonde ele se banhava todos os dias de manhã? No Nilo. Então, ele recebe a primeira praga exatamente na mesma medida. Mas ele recebeu essa praga na mesma medida. Por quê? E é aqui que eu quero fazer o gancho com a semana passada. Causa e efeito. O quanto nós conseguimos enxergar a causa e o quanto nós colocamos o peso no efeito sem procurar a causa. Porque aqui é o principal. A feitiçaria. Nós estamos completamente enfeitiçados. Eu falei hoje na meditação sobre o tempo. Na época da Idade Média, qualquer mulher que tivesse o conhecimento das ervas, que usasse ervas para curar dores, doenças, era considerada bruxa. Fogueira. Acabou. Verdade ou mentira? Hoje, todos nós fazemos uso de remédios, uns mais
outros menos. Se eu disser para vocês que remédio é magia negra, vocês vão acreditar em mim? Provavelmente não. Mas remédio é magia negra. Eu vou provar para vocês por quê. Por que que você toma remédio? Uma pessoa que está com uma doença, tem uma dor, tem um desconforto, ela toma um analgésico e o analgésico faz com que a dor, durante um tempo, ela seja reduzida e a pessoa segue fazendo as coisinhas da vida dela. Tem pessoas que tomam analgésico a vida inteira e às vezes nem vão tentar descobrir qual é a causa. Porque uma pessoa hoje adoece, vai no médico e a pessoa acha que o médico vai trazer a cura para ela. Por isso que ela vai no médico. Ué, ele não estudou para curar? Mas será que o médico tem o poder de curar a pessoa? Será? Porque quando o paciente toma o remédio nada mais é do que uma condição para ele ter tempo para conseguir fazer um trabalho para alcançar a causa daquela dor. Aonde estão a causa de todas as doenças no mundo espiritual? A feitiçaria fez a magia negra, a gente acreditar no quê? Que não existe isso, que eu vou tomar o remédio e que eu vou sarar. Só que o profissional na vida, ele entende que ele está na vida para fazer uma correção, medida por medida. Simplesmente colocando dentro de cada um questionamento de que o maior presente que a gente recebe é o tempo. Porque o tempo para nós representa uma oportunidade. Se eu tinha uma dor, que é um alerta, que é um aviso, e a dor já não está mais na pessoa, ela está recebendo uma oportunidade a mais de fazer as coisas diferentes, de mudar um padrão, de fazer uma transformação. A dor é só o efeito. O faraó é só o efeito. As pragas, medida por medida. Essa situação é bastante profunda, porque a fé condicional vai fazer com que tudo que apareça na minha vida, dependendo do efeito, vira milagre ou vira praga. O quanto eu tenho dentro do meu ser a certeza desse recipiente que contém toda a luz, incondicional, infinito. Esse é o exercício da nossa elevação. Tudo que a gente faz para baixo é bem fácil. É como andar de bicicleta. Você andou de bicicleta na descida, vai ladeira abaixo. Se andou, parou, caiu. Para subir na bicicleta, cansa, dá trabalho. E o que a gente quer é fazer essa subida. Sair da feitiçaria, que é aceitar
essa história de que quem liberou o povo hebreu do Egito foi um Deus salvador. O povo eleito vai sair do Egito porque Deus é bom. Medida por medida. Milagre ou praga. O quanto eu tenho essa consciência, porque o quanto eu posso receber de luz e vibrar luz vai ser exatamente o efeito. Na realidade, vai ser a causa que vai se transformar na minha ação e no efeito que vai materializar ou o milagre ou a praga. Fé condicional ou fé de que a luz está presente em absolutamente tudo. Ilusão. Tirar o véu da ilusão. Obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Eu vou abrir os microfones. Na semana que vem, a gente pode até falar de cada uma das pragas. Todo ano a gente fala de cada uma das pragas. Vocês podem ler, mas o principal para nós é alterar algo que já virou uma... que é a feitiçaria é exatamente essa lavagem cerebral, que a gente para de pensar nas coisas. Nós precisamos entender que a gente tem que parar de esperar um salvador que vai vir resolver o nosso assunto. Porque aí é o remédio da paralisia da ignorância. E nós não queremos mais tomar essa pílula. Nós queremos seguir em frente e fazer o nosso trabalho. Bom, sexta-feira eu vou estar aqui mesmo. Vai dar tudo certo, se Deus quiser, nós vamos estar ao vivo lá na Shabat. E eu só quero saber de milagre, eu não quero saber de praga. Já as que já aconteceram, acho que basta. Vamos fazer tudo diferente a partir de agora. Shalom.